Olá, turma. Professor Chicão, professor de física de vocês, mais uma vez de volta, dando sequência à nossa série de conteúdos sobre o eletromagnetismo. Hoje nós vamos tratar da força magnética que atua sobre fios condutores. Se você não viu as videoaulas anteriores acerca deste conteúdo, clique no card que vai aparecer aí em cima. Peço-vos também que, se ainda não for inscrito em nosso canal, que se inscreva, ative o sino de notificações para serem lembrados quando os vídeos novos forem lançados e, no final, se gostarem da aula, deixa aquela curtida para a gente, isso ajuda muito o nosso canal. Vem aí a vinheta do conteúdo e em seguida eu retorno. Olá, turma. Então vamos dar sequência ao nosso vídeo, nosso quarto vídeo acerca do eletromagnetismo, tratando da força magnética sobre um fio. Então, para isso, imagine o seguinte, que você tenha um campo magnético como esse aqui, ó, vertical para cima, e imerso nesse campo tem um fio por onde passa uma corrente. Esse fio tem um comprimento L e por ele passa uma corrente de intensidade I. Observe que ele forma com as linhas do campo magnético um ângulo alfa. Se nós quisermos calcular a intensidade ou o módulo da força magnética que vai passar a agir sobre esse fio, nós usamos a expressão que é força magnética, campo magnético, vezes corrente, vezes o comprimento, vezes o seno do ângulo. A equação que a gente costuma brincar chamando de equação do bioseno do ângulo. Esse ângulo, mais uma vez, é o ângulo formado entre as linhas do campo e o condutor, e o fio. Outro alerta também para vocês. Via de regra, em muitos exercícios, esse campo magnético e o fio serão perpendiculares, quer dizer, formam entre si um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E da trigonometria básica, o seno de 90 graus é 1. Então, essa fórmula vai se resumir a força magnética igual a bio, só quando o fio for perpendicular às linhas do campo magnético. Fiquem atentos a isso. Mas como força é um vetor, ela precisa de módulo ou intensidade, direção e sentido. O módulo ou a intensidade é dado através dessa equação. Agora, direção e sentido. A direção será sempre perpendicular ao plano que contém o campo, sempre. A direção será sempre isso aqui, perpendicular ao plano que contém B. E o sentido, você usa aquela regra da mão direita que nós falamos na videoaula anterior, a videoaula número 3. Na qual você vai dispor os 4 dedos palmares na direção do B, o polegar na direção da corrente e a palma da mão será a força magnética, certo? Peço ainda, pessoal, antes de continuar, se vocês estiverem gostando dessa aula aí, se inscreva no nosso canal, deixa aquela curtida, a curtida é importante para valorizar o nosso canal e a gente poder alcançar mais gente. Compartilhe com seus amigos, beleza? Agora, também, não menos importante, as unidades de medida. Vocês já viram que eu enfatizo muito essa questão das unidades de medida. A força é dada em Newton, o campo magnético é dado em Tesla, a corrente em ampere e o comprimento deve estar em metro. Cuidado com isso aí, memorizem isso aí, viu? Peço também que, se você não nos segue lá nas redes sociais, eu tenho um Instagram, lá no Instagram é física sem underline fácil. Todos os dias a gente tem uma enquete, uma pergunta, que serve para vocês revisarem os conteúdos principais que vão constar lá no Enem. É por lá também que eu coloco quando vídeos novos são lançados aqui no canal. Tranquilo? Vamos lá. Para a gente ver isso aí, vamos fazer uma aplicação, né? E aí eu tenho essa questão que eu peguei do livro Física Fundamentos da Física, do Nicolau Ramalho Toledo, volume 3, está lá na página 343, capítulo 14. E a questão diz assim, ó, um condutor reto de comprimento L, 50 centímetros, é percorrido por uma corrente de intensidade 2 ampere. O condutor está totalmente imerso em um campo magnético uniforme de intensidade 2 vezes 10 a menos 3 Tesla e forma com a direção do campo um ângulo de 30 graus. Caracterize a força magnética que atua sobre o condutor. Quando ele diz, pessoal, caracterizar, é você dizer módulo, intensidade, direção e sentido. Eu vou, como tenho o costume de fazer, retirar todos os dados da questão e fazer um desenho ilustrativo da situação. Tá ok?
Ó, galera, então aqui eu fiz o seguinte, ó, eu retirei os dados, o comprimento do fio é 50 centímetros, a gente acabou de ver no slide anterior que esse comprimento tem que estar em metros, você só divide por 100, transforma em metros, 0,5 metros, a corrente, o campo, o ângulo alfa de 30 graus, lembrando da trigonometria básica, o seno de 30 graus é 1/2. Aqui está a representação, aqui eu coloquei as linhas do campo magnético, B, aqui, ó, na horizontal, e aqui está o fio. E aqui entre o fio e as linhas do campo, nós temos o nosso ângulo alfa, né? Nosso ângulo alfa. Para sabermos a direção e sentido, a gente usa a regra da mão direita, né? Ó, direção é sempre perpendicular ao plano que contém o B, e o sentido é dado pela palma da mão quando você dispor os 4 dedos na direção de B, o polegar na direção da corrente I. Vamos admitir essa corrente I aqui nesse condutor, ascendente, subindo. Aqui, ó. Aqui está a corrente I. Portanto, nesse caso, a força magnética, regra da mão direita, 4 dedos polegados na direção de B, para a direita de vocês, os 4 dedos, polegar subindo para cima, porque é a corrente, então eu estou como se estivesse empurrando para dentro o condutor, empurrando para dentro da tela. Então, neste caso, a força magnética estaria entrando no plano, que a gente representa com um círculo, um X dentro dele, aqui representa o sentido da força magnética, entrando no plano. E o módulo, como é que eu calculo? Para calcularmos o módulo, vamos usar a nossa equação bioseno do ângulo. Agora eu vou substituir letra por número e vai ficar da seguinte forma. Agora esse 2 do denominador com esse 2 do numerador eu cancelo. Esse 2 aqui multiplica 0,5, fica então 1 vezes 10 a menos 3 newton. Está aí a intensidade ou o módulo do vetor. Agora, a direção e sentido. Lembre-se, a direção é sempre perpendicular ao plano que contém B. Então, vai ficar... Então, a direção é perpendicular ao plano que contém o vetor B e o sentido é entrando no plano do papel. Eu estou admitindo a tela do meu computador como sendo a folha de papel. Ok? Está resolvido. Se vocês estão gostando até aqui, galera, não esqueça de dar essa curtida para a gente. Ela é importantíssima para valorizar o nosso trabalho e para que mais pessoas possam ter acesso também a esse material. Bom, essa outra questão diz assim, ó, um condutor reto horizontal de comprimento 0,20 metros e massa 60 gramas. Percorrido por uma corrente de intensidade 15 A, encontra-se em equilíbrio sob a ação do campo magnético de indução B e do campo gravitacional G, conforme a figura. Adote G, que é a aceleração local da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, determine a intensidade do campo e o sentido da corrente. Eu vou retirar os dados como sempre o fazemos. Vamos lá. Pronto, retirei aqui os dados, galera. Aqui eu já tive o cuidado de fazer o seguinte, a massa ele deu em gramas, mas a massa tem que estar em quilogramas. Para transformar de gramas para quilogramas, você divide por 1000, porque 1 quilograma tem 1000 gramas. Muito bem, para que esse condutor esteja em equilíbrio, como ele falou anteriormente, é necessário que a resultante das forças que atuam sobre ele seja nulo. Para isso, você tem que ter cuidado de saber quais forças estão atuando sobre esse condutor. Como aqui ele não desprezou o campo gravitacional, então vamos ter a força que nós chamamos de força peso. Então, o primeiro vetor que eu vou representar aqui é a força peso, né, em virtude do campo gravitacional. Mas para essa barra ficar em equilíbrio, se tem força puxando ela para baixo, tem que ter força puxando ela para cima para equilibrar. E neste caso, a força que vai puxá-la para cima é a força magnética, já que ele está dentro de um campo magnético. Então aqui eu vou ter na vertical para cima a força magnética. Agora, para saber o sentido da corrente elétrica, que ele pediu o sentido da corrente elétrica, vamos usar a regra da mão direita. Nós temos aqui o sentido das linhas do campo, ó, o círculo com um pontinho no meio indica que as linhas estão saindo da tela e indo em direção a você. Estão saindo do plano. A força magnética para cima é a palma da mão. Então, eu já tenho ó, o sentido do B, que é os 4 dedos,
A palma da mão, que é a força, falta o polegar, que é a corrente. Fazendo isso, as linhas do campo estão saindo, indo da tela para você. Então, você vai colocar os seus 4 dedos apontando para você, para o seu rosto. A palma da mão está empurrando o fio para cima, a força magnética empurra para cima. Então, a palma da mão estaria empurrando o objeto para cima, o fio. E o polegar estaria apontando para a sua esquerda. Então, aí, a força magnética, a corrente elétrica estaria para a esquerda de vocês. Determinamos pela regra da mão direita número 2. Já encontramos o sentido. Agora vamos encontrar a intensidade do campo B. Para que haja o equilíbrio, não se esqueçam, é necessário que essas forças tenham a mesma intensidade, ou seja, que a força magnética tenha a mesma intensidade que a força peso. Vamos substituir. Como aqui, galera, as linhas do campo e o fio são perpendiculares, já que as linhas do campo estão saindo, né? Corrente para a esquerda, então eles formam entre si um ângulo de 90 graus. E eu disse a vocês na aula que o seno de 90 é 1, portanto a equação vai ficar bio e o peso é dado por massa vezes a aceleração da gravidade. O que eu quero é o B, então vou isolar isso aqui, vai ficar. Eu vou substituir letra por número. Pronto, agora vamos fazer essa continha. 0,06 eu vou multiplicar por 10, isso dá 0,6. 15 eu vou multiplicar por 0,2, isso dá 3. Bom, agora eu pego 0,6 e divido por 3, isso dá 0,2. A unidade, não esqueça, é o Tesla. Pronto, eu já encontrei aqui a intensidade ou módulo do campo B. Vamos só escrever aqui a direção e o sentido da corrente, como a gente já viu aqui, está na horizontal para a esquerda de vocês. Bom, pessoal, era isso que tínhamos para essa videoaula de hoje. Peço que, se você gostou, por favor, deixe esse like aí, nos ajuda muito. Compartilhe o vídeo com outras pessoas, coloque lá no seu grupo de WhatsApp de estudo, coloque lá para o seu irmão, envie para o seu amigo que está também se preparando para o Enem. Nos siga lá no Instagram, que lá toda semana a gente está postando alguma coisa para divertir a turma, para relembrar os conteúdos de forma lúdica, através de perguntas, tá certo? E no mais, era isso que tínhamos para hoje. Um forte abraço e muitíssimo obrigado por nos ajudar, certo? Até o nosso próximo aula.